Existe uma outra coisa importante a gente dizer, que é a diferença entre imunidades e isenções tributárias. Existem as imunidades tributárias e as isenções tributárias. Então, basicamente, de forma bem simplificada, existem três diferenças. A imunidade, ela atua no plano constitucional. Então, a imunidade necessariamente vai estar na Constituição. Quanto às isenções, elas são previstas em plano infraconstitucional. Certo? Essa é a primeira experiência. Em regra, as imunidades são irrevogáveis, enquanto as isenções são revogáveis. Essa é uma outra diferença. Por que as imunidades são irrevogáveis? Porque, de modo geral, elas estão relacionadas a alguma cláusula pétrea. Tá? Então, por exemplo, imunidade recíproca entre os entes federativos está relacionada à cláusula pétrea do Pacto Federativo. Imunidade das entidades religiosas, a direitos e garantias fundamentais. Então, as imunidades, em regra, são irrevogáveis, enquanto as isenções são, em regra, revogáveis. E aí tem uma terceira diferença, então, eu vou enunciar aqui, depois eu vou explicar. A gente diz que a imunidade, ela atua no plano da definição da competência tributária. A imunidade atua no plano da definição da competência tributária. Enquanto a isenção atua no plano do exercício da competência tributária. Então, imunidade atua no plano da definição da competência tributária, enquanto isenção atua no plano do exercício da competência tributária. O que significa isso? O que significa dizer que a imunidade atua no plano da definição da competência tributária? Significa que quando se entrega uma competência tributária a um dos entes federativos, essa competência tributária ela já é entregue, decotada desse campo de não incidência tributária. Quer dizer, quando o ente federativo recebe aquela competência tributária, ela já recebe faltando um pedaço, porque a Constituição impede a tributação naquelas situações, certo? Então, por isso que a gente diz que a imunidade atua no plano da definição da competência tributária. Quando ele tem a sua competência definida pelo Constituinte, ela já é decotada da possibilidade de incidir tributos nessas situações que são proibidas. Já a isenção atua no plano do exercício da competência tributária. Então, o legislador, aliás, o ente federativo, ele tem competência tributária para fazer incidir tributos naquelas situações. A Constituição não veda. Mas ele, no exercício da competência tributária, no exercício da sua prerrogativa legislativa de instituir e disciplinar o tributo de sua competência, ele decide que há uma razão de interesse público, ele decide que há um motivo de razoabilidade para que não haja incidência tributária em relação àquela situação que ele, legislador infraconstitucional, vai dizer qual é. Então, por exemplo, a rigor, os municípios podem cobrar IPTU de imóveis de pessoas de comunidade. Pode cobrar, tem competência para cobrar sobre imóveis de interesse cultural, histórico. Mas, em geral, o legislador municipal ele cria isenções para imóveis de pessoas de baixa renda, para imóveis de interesse artístico e cultural, imóveis tomados. Ou seja, no exercício da competência tributária dele, ele achou por bem dar isenção tributária nessas situações. Entenderam a diferença? Então, basicamente, são essas três diferenças entre imunidade e isenção. Bom, um outro aspecto geral de imunidade. As imunidades tributárias,
elas não excluem obrigações acessórias correlatas. Comunidades tributárias não excluem obrigações acessórias correlatas. Tá? Então, por exemplo, gente, o Colégio São Vicente de Paulo, aqui de Niterói, ele é uma entidade de educação sem fins lucrativos que atende os requisitos lá da lei. Então, foi reconhecida a imunidade tributária dessa escola, certo? Mas isso não significa que ele não tenha que emitir documentos fiscais informando quanto está sendo pago de mensalidade na escola. Ou seja, existe essa obrigação de fazer, existem obrigações acessórias, mesmo não existindo a obrigação principal. Isso é uma característica do direito tributário. A obrigação acessória pode existir mesmo sem a obrigação principal. É uma diferença para o direito privado, certo? É um dos elementos que dão autonomia científica e que fazem com que eu entenda que o direito tributário é um ramo autônomo do direito. Tudo bem? Pode coexistir obrigações acessórias com a inexistência de uma obrigação principal. Mesmo entes imunes devem escriturar livros fiscais, certo? Então, essa é uma obrigação acessória que existe mesmo nas unidades tributárias. Pedro colocou alguma coisa aqui para a gente. Imunidade tributária impede que os entes públicos criem um para os outros obrigações relacionadas à cobrança de impostos. Isso aí. Mas não veda a imposição de obrigações acessórias. Pô, show de bola. Obrigado. Vamos colocar isso aí, pessoal, no ACO 1098, que o Pedro colocou aqui para a gente. Legal? ACO 1098, está no chat. Bom, outra coisa genérica aí sobre imunidades. Existe uma classificação entre imunidades objetivas e imunidades subjetivas. Imunidades objetivas são aquelas em que o constituinte protege determinadas coisas, enquanto a imunidade subjetiva acontece quando o constituinte ele protege determinadas pessoas da tributação. A imunidade objetiva olha para determinadas coisas. A imunidade subjetiva olha para determinadas pessoas. Então, imunidade dos livros, jornais, revistas, periódicos, é uma imunidade objetiva. Imunidade das entidades de assistência social sem fins lucrativos. É uma imunidade subjetiva. Está olhando um ente, entidades, pessoas jurídicas, no caso, né? A imunidade que incide sobre fonogramas, videofonogramas produzidos no Brasil, tá? De músicas de autores brasileiros, é uma imunidade objetiva. Imunidade dos sindicatos dos trabalhadores. É uma imunidade subjetiva. Tá legal? Então, existe essa classificação. Imunidade objetiva, imunidade subjetiva. Tá? Tá de coisa para a gente falar. Deixa eu também dar uma outra, acho que você está engatilhado aí com o Pedro, a imunidade de contribuinte de direito e de fato. Tá? É a última que eu vou trazer para você, está engatilhado aqui. Ó. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu falei dos tributos indiretos, lembra? São aqueles que comportam a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Quando há uma situação em que há um imposto indireto, né, aquele que deve pagar o tributo transfere o ônus para um terceiro. A gente tem a figura do chamado contribuinte de direito
que é aquele que a lei determina que tem que pagar o tributo, e o contribuinte de fato, que é aquele que acaba arcando com o ônus econômico financeiro sem ser o sujeito passivo da obrigação tributária. Tá? Então, por exemplo, as entidades religiosas, elas têm imunidade tributária. Tá? Mas vamos supor que alguém lá da paróquia, né, vai fazer compra no supermercado mundial, um cartão da Mitra Arquidiocesana de Niterói, tá, da entidade religiosa. E vai lá fazer compras e o supermercado repercute o ICMS para esse cliente, que é a Mitra, tá, ou a igreja, ou uma igreja qualquer, e ela vai se atrever, olha, peraí, você não pode repercutir esse ICMS para mim, porque eu sou imune a tributos. E aí o Supremo entende que essa imunidade, pessoal, se aplica aos contribuintes de direito, tá? Não se aplica aos contribuintes de fato. Então, se por um acaso aquela igreja ela tem um bazar que acaba vendendo, né, roupas usadas para fazer um caixa para atividades sociais ou, sei lá, para o custeio da igreja, não vai incidir o ICMS, porque ela está como na condição de contribuinte de direito, realizando operações de circulação de mercadoria. Tem todo um debate aí, tá? Se realmente é mercadoria, se ela pode ser equiparada a comerciante, se ela pratica atos de comércio com habitualidade. Mas vamos supor, eu acho que funciona. Às vezes as igrejas têm uma lojinha que vende ali um terço, uma bíblia, uma imagem, né, de alguma coisa, sei lá, certo? Bom, está praticando atos de comércio com habitualidade, tudo bem? Então, mas não incide tributo porque tem imunidade tributária, certo? Entenderam a diferença da entidade imune na condição de contribuinte de direito, da entidade imune na condição de contribuinte de fato? Eu tive uma situação, gente, em que lá na Procuradoria, em algum momento se desejou importar uma torre móvel para fiscalização do Réveillon no Rio de Janeiro. Era uma torre em que os guardas municipais ficariam em cima da torre e ela tinha um comando e a torre andava para lá e para cá, certo? Ela tinha umas rodas. Então iam importar 3 torrezinhas móveis, né, para que houvesse a fiscalização. E aí houve todo um debate, né, se haveria a importação pelo próprio município ou se o município compraria essa torre de um importador X lá que faz a importação dessas torres. Tá? E a minha orientação foi que a importação fosse feita pelo próprio município, porque sendo pelo próprio município não incidiria um imposto de importação, ele estaria na condição de contribuinte de direito. Se a gente comprasse de um intermediário, esse importador teria que pagar, certo? E certamente colocaria no preço esse valor do imposto de importação. Embora não seja um imposto indireto, propriamente dito, é claro que ele repercutiria no preço o imposto de importação. Seria mais cara toda, tá? Então, por quê? Porque a entidade imune, ela não preserva a sua imunidade quando ela está na condição de contribuinte de fato. É isso que o Pedro Henrique colocou aqui para a gente. A imunidade tributária subjetiva aplica-se aos beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo relevante para a verificação da existência do beneplácito funcional e repercussão econômica do tributo envolvido. STF, RE 608-872, Dias Toffoli.